Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você que nos assiste, nos acompanha, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Você já parou para pensar que a sua vida é o resultado, é o fruto das suas escolhas? Cada dia você precisa tomar decisões que vão daquelas mais simples, por exemplo, que roupa vou usar, o que vou comer hoje, qual música ouvir, que programa de televisão vou assistir? Por exemplo, hoje eu tomei a decisão de colocar essa roupa porque o frio aqui em Portugal é o mais intenso nos últimos 10 anos. Mas existe também aquelas decisões mais complexas, como por exemplo, quem serão as pessoas com quem eu vou me relacionar? Quem serão os meus amigos? Qual será a minha profissão? Vou casar ou não? Eu fico noivo, namoro? Enfim, qual fé eu vou seguir? Tudo na nossa vida depende das nossas escolhas, das decisões. E assim, por vezes, as consequências são os resultados dessas mesmas escolhas. O ser humano, em geral, é o resultado total das suas escolhas. As escolhas definem tanto o sucesso quanto o fracasso. Até mesmo diante da indecisão, uma hora você se vê obrigado a escolher o que quer que seja, certo ou errado. Por isso, ao fazer suas escolhas, é preciso ter consciência das consequências, sejam elas positivas ou negativas. Neste mesmo pensamento, quantas vezes você precisou posicionar frente a uma situação complicada e se sentiu confuso, sem saber o que fazer, incomodado ou pensando até mesmo em deixar a situação de lado ali, um pouquinho. Eu acho que muitos de nós já passamos por isso. Saiba que ser indeciso de forma demasiada nos leva também ao adoecimento e a um conflito emocional. Ao nos colocarmos como reféns de uma decisão que pode ser tomada por nós, é importante que possamos colocar na balança tanto os prós quanto os contras, pensando que ela sempre envolverá uma ação. Outros, por outro lado, adotam uma postura de procrastinação, ou seja, de empurrar o máximo de tempo possível para resolver algo, né? É o famoso empurrar com a barriga, deixando de lado para depois, justamente pela necessidade de posicionamento. Eu quero destacar, de fato, algumas decisões precisam de tempo. Essa postura pode nos ajudar enquanto avaliamos a situação, mas sempre adotar uma posição como essa gera um ciclo de ansiedade e angústia, pois sempre estaremos correndo atrás, veja, atrasados para resolver algo. O nosso medo de errar também gera esse bloqueio. Saiba que você não precisa fazer tudo de forma tão perfeita. É isso mesmo. Vamos ler a Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 30, do verso 15 ao 20. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. A vida humana é pautada na possibilidade que temos de escolher. Essa liberdade de escolha representa aquilo que difere o ser humano do ser irracional. Ao mesmo tempo que decidir é uma possibilidade, torna-se também, para muitas pessoas, um fardo e muito sofrimento. Para que as realizações aconteçam, passos na nossa vida precisam ser dados. Um posicionamento pode nos custar indiferenças, tristezas, mas também pode nos trazer alegria. G.B. Williamson destaca que nos versículos 15 a 20, identificamos o tema faça a sua escolha. Primeiro, Deus deixa claras alternativas, versos 15 e 16. Segundo, o homem toma a decisão, verso 19. E em terceiro, as consequências finais são certas, versículo 17, 18 e 20. Quando os filhos de Israel aguardavam a travessia para entrar na terra prometida, Moisés deixa com eles uma simples instrução para fazer em relação à escolha. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos possam viver. Tão fácil, né? Manter-se vivo, sem dúvida, é um dos instintos mais básicos do ser humano. Então, qual era o problema? Por que era tão difícil tal decisão? O que exatamente a Bíblia expressa quando diz escolher a vida? Na Bíblia, escolher a vida não é apenas o oposto da morte, mas levar uma vida significativa com propósito. O ponto fundamental aqui é que devemos fazer uma escolha ativa para introduzir significado em nossas vidas, seja na vida individual como na vida familiar. Se uma vida de retidão é forçada, é imposta para nós, ela não vai poder produzir ou render as bênçãos que Deus reserva para nós. Nesse caso, o segredo da obediência se mostrará futuramente em sua naturalidade e comodidade. Isso é natural. Com esse pensamento, a mente do legislador, nesse caso, Moisés, se volta para o presente e para todos aqueles que ainda estão perante o Senhor vosso Deus, como lá em Deuteronômio 29, verso 10. Para ele, a obediência também é possível. As exigências divinas são fáceis de observar. Deus não nos impôs algo difícil de entender e fazer, muito pelo contrário. A sua disponibilidade, na verdade, é a principal característica da lei divina. Olha o que ele diz: está na tua boca, veja, e no teu coração, para o fazeres. Está lá no verso 14. Veja, não é algo distante, inalcançável, mas próximo de nós. A Bíblia usa o verbo barrar, que em hebraico significa escolher, muito frequentemente. Pode-se até dizer e argumentar que escolher é a ação mais central de Deus na Bíblia. Vejamos alguns exemplos. Deus escolheu Abraão para ser o primeiro patriarca. Ele escolheu Israel para ser seu povo. Ele escolheu Jerusalém como sua cidade e Davi como seu rei. E Deus também nos escolheu, conforme João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Para levar uma vida divinamente consagrada significa espelhar esse ato essencial de fazer
boas escolhas, recusando o mal e escolhendo o bem, conforme Isaías capítulo 7, versículo 16. Moisés declara que naquele momento o povo deveria tomar a sua decisão. Entendeu? As alternativas são apresentadas inflexivelmente. A vida e o bem. Verso 15. São dependentes, neste caso, da obediência. No caso, a morte e o mal são resultados da desobediência. Versos 15 ao 18. Essas alternativas, na verdade, são a essência da teologia do livro deuteronômico. O autor ainda usa um toque de solenidade. Ele fala assim, os céus e a terra, verso 19, eles são intimados para testemunhar que a oportunidade, no caso, para a livre escolha foi oferecida. Eles não estavam sendo impostos, estava dando oportunidade de tomar uma decisão. O discurso, então, se encerra com uma exortação para escolher a vida e os seus benefícios, ou seja, concomitantemente, está lá no verso 19 ao 20. Lembre-se e observe-se que, da mesma forma hoje, todos nós somos também convidados a decidir. Hebreus capítulo 3, versos 7 a 8. Olha o que diz. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Observe que Josué também, no final da sua vida, assim como Moisés, convida o povo a fugir da indecisão. É interessante. Para aquilo que ele via como óbvio, da grandeza e da bondade de Deus. Então ele faz um apelo. Vamos ler Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. É importante destacar que Deus fez uma aliança com Abraão, ao afirmar que favoreceria de maneira especial a ele e aos seus descendentes. Este acordo foi renovado tanto com Isaac como com Jacó. Desta forma, mostra que a geração de Josué devia continuar a ser o povo de Deus. Porém, eles deveriam escolher. E ele diz, hoje, a quem servais? Escolham hoje. Isto ocorre da mesma forma conosco nos dias de hoje. Não há como ficar em cima do muro. A implicação era que somente se eles mesmos ratificassem este conselho, é que ele poderia haver esperança de receber o favor de Deus. Se não queriam servir a Deus, a alternativa seria servir os deuses que anteriormente foram abandonados e derrotados. Lembra-se? Os quais se mostraram sem poder e sem eficácia de poder ajudá-los. Nesta era, ou na era da igreja, o apóstolo Paulo diz que, da mesma forma, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você pode observar isso lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Assim como Moisés, Josué sabia que o povo precisava fazer uma escolha. Enfim, e essa escolha deveria ser definitiva em relação a quem servir. Ele insistiu de forma categórica para que eles afirmassem claramente aquele em que eles colocavam todas as suas esperanças. A quem eles seriam leais? Ele lembra que a indecisão, no entanto, seria um erro fatal, uma causa certa de fracasso. Portanto, ele diz, escolhei hoje.
Josué então faz a sua escolha diante do povo. E ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele já havia estabelecido o tipo de exemplo que ele queria que os outros o seguissem. Por fim, viver sem um posicionamento e atrelado sempre às decisões de terceiro pode também ter um preço muito alto, pois em algum momento de consciência vamos adotar uma postura negativa, culpando terceiros e eximimos da nossa própria parte na história da nossa vida. Como vimos, tanto Moisés quanto Josué, e na nova aliança, o povo de Deus é desafiado a escolher a vida, a obedecer a Deus e, portanto, continuar experimentando as suas bênçãos. Saiba, Deus não força a sua vontade a ninguém. Ele nos deixa livre para decidir por nós mesmos se vamos segui-lo ou se vamos rejeitá-lo. Entretanto, esta decisão é uma questão de vida ou morte. Que não estejamos como as multidões indecisas citadas pelo profeta Joel no capítulo 3, versículo 14. Multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Deus quer que nós demos conta disso, já que Ele quer que todos nós escolhamos a vida. Dia a dia, em cada nova circunstância, devemos afirmar e reforçar este compromisso. Por isso, faça uma escolha significativa ainda hoje, tanto para a sua vida quanto para a sua família. Cada um de nós pode escolher hoje modificar tanto a sua vida conjugal, familiar, espiritual, aproximando-se da Bíblia. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Para se inscrever é rápido, é fácil, é só clicar aqui embaixo, deixa um like, faça um comentário, coloque ali a sua opinião e acione também o sininho para receber as futuras notificações. E não deixe de compartilhar também com os seus contatos nas suas redes sociais este canal, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas com esta palavra. Vem conosco, fique na paz. Deus te abençoe.